Oi, pessoal, mais um dia aqui com vocês, falando do Papo de Reto da Make Life Saúde. E hoje eu tô aqui com um maravilhoso, eu amo, uma pessoa que eu amo muito, o Dr. Vinícius Lacerda, nosso cirurgião digestivo e proctologista maravilhoso. Muito obrigado. Oi, Gabi, obrigado pelo convite. Sempre é incrível fazer parceria com vocês da Make Life. E parabéns pelo projeto, parabéns pelo canal, pelo podcast. Eu acho que vai ser sucesso. Nosso primeiro convidado. Ah, é? Que honra! Nosso primeiro convidado de honra. Eu estou muito feliz de estar com ele aqui. E para a gente falar um pouquinho, esse mês é um mês importante, né, doutor Vinícius? Sim, o mês é o Março Azul, né? Azul Marinho, né? Que é de conscientização do câncer coloretal, né? Então, igual a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Que é para próstata. A gente fala muito de câncer coloretal, que é um dos cânceres preveníveis, né? Que uma coisa é você fazer detecção precoce, igual você faz com a mama e com a próstata. Sim. O câncer de intestino, ele é um câncer que você consegue prevenir, para ele não acontecer se você fizer as colonoscopias, fazer os exames de rastreio. Então é importantíssimo esse tema e que bom que você tocou nesse assunto. Você sabe que eu venho aí abrindo um mar azul, né? Falar sobre proctologia, falar sobre doenças anorretais. As pessoas têm um certo preconceito, né, doutor, para falar a respeito desse assunto. Mas voltando no Mar Azul, eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, realmente dessa importância, porque não sei se vocês sabem, pessoal, os números são alarmantes, né, Sim. doutor Vinícius? A gente está com o segundo maior índice de câncer entre homens e mulheres, né, que é câncer de intestino, que pode ser um câncer somente do intestino, ou um câncer somente do reto, ou o colo retal, que são as duas porções. Então, assim, e você falar que isso a gente consegue prevenir, doutor, é maravilhoso. Fala um pouquinho mais, como que você acha que as pessoas podem, de enquanto em quanto tempo, eles podem estar procurando um procto, fazendo esse exame? Eu sei que a OMS diminuiu, né, a idade. Tem cada vez diminuído mais. Né? 50 anos para 45 anos, exatamente, né? Mas como é que vocês abordam esse assunto? Como é que está a procura dentro do consultório? O que você poderia falar para os nossos... para o pessoal que está assistindo nosso podcast. Nossos ouvintes maravilhosos. Vamos falar sobre doenças anorretais, importantíssimo. Então, Gabi, para a gente fazer o rastreio, né, atualmente para qualquer pessoa, né, a gente começa com 45 anos. Né? E aí esse exame pode ser feito de algumas formas, né? Esse rastreio. Um é a colonoscopia, que é o padrão ouro, que você consegue ver todo o intestino grosso. A colonoscopia é um exame um pouco invasivo, um exame que precisa de um preparo, que precisa de sedação, precisa de acompanhante. Então é um exame que a gente tem que começar a fazer na hora certa. Não adianta você fazer colonoscopia com 30, 20 anos se não tiver indicação, né? E aí é um exame que vai passar uma câmera em todo o seu intestino grosso, vasculhando ali se tem alguma lesão. E esse exame, além de ser um exame diagnóstico, ele também é terapêutico. Então ele consegue achar os pólipos, achar as lesões e retirar esses pólipos. Alguns pólipos, num período de 10 anos, poderiam virar um câncer de intestino. Então por isso que você previne. Quando você trata o pólipo, você está tratando uma lesão que no futuro poderia virar câncer, né? Quando a gente fala de rastreio, né, nem sempre todas as pessoas têm acesso à colonoscopia. Então, quando a gente fala a nível populacional, de toda a população do Brasil, do mundo, a gente tem outros exames que ajudam a rastrear quem precisa fazer a colonoscopia. Então, isso pode ser feito com um exame um pouco mais simples, que é a retossigmoidoscopia, que vê só o final do intestino grosso do lado esquerdo, né, ali o cólon sigmoide. Eu não sei se a gente tem um colo aqui, depois eu vejo. E você pode fazer o rastreio, por exemplo, de alguns marcadores, como, por exemplo, o FIT, né, que é um marcador que ele vem positivo em mais ou menos 10% das pessoas, e desses 10%, 1% vai ter um câncer na coluna. Então, você consegue tirar do grosso uma parcela menor que consegue encaminhar para um serviço, e aí o serviço de colonoscopia não fica tão afogado, né, não fica tão sobrecarregado. Então, existem várias formas de rastrear. É importante pensar também em história familiar, né? Então, essa regra dos 45, você começa a fazer colono mais cedo se você teve um familiar que teve câncer antes dos 55, antes dos 50, né? Porque aí você vai começar a fazer esse exame 10 anos antes, né? Nossa, ou então, que interessante essa informação, né? Importante. Então, por exemplo, se você teve alguém na família que teve câncer com 40, você vai começar a fazer colono com 30. Sim. E se você teve alguém na família que teve câncer com 55, 60, 70, que é a maioria dos tumores são nessa idade, aí em vez de 45 você começa a fazer colono com 40 anos. Nossa, é muito interessante isso. Inclusive, falando de colonoscopia, exames, os pré-exames, a Make Life tem um produto hoje justamente para isso, né? Que é o Low Wash Pro, né? Que é o nosso enema. Sim. Você usa, né, doutor? Sim, a gente que recomenda. É o nosso enema, né? Justamente que é feito somente com água,
né? Sim. Que a gente sabe que o reto precisa mesmo de hidratação, de água, nada mais que isso. Sim. Porque se você utilizar outros produtos à base de fosfato, alguma coisa assim, você acaba tendo já uma retite inflamatória, então o paciente vai para o exame, você não sabe se ele está com uma retite por conta do uso do produto ou porque realmente ele estava com uma retite inflamatória. Então, a gente tem o nosso low wash justamente para isso, né? O paciente já vai preparado para o exame, né? E ele pode ser tanto para o exame quanto para a relação, né? Isso, antes da relação sexual. Você fazer a lavagem, que a gente chama de chuca, né? O nome popular. Você viu, né? Eu trouxe tem um o Chuca monte Pop, aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele depois também. Isso. E é realmente um produto, porque eu acho legal do low wash que a gente tem naquele frasquinho a quantidade ideal para você lavar o reto, né? Quantidade de água a mais do que isso, você acaba passando essa água além do reto e trazendo mais consequências, né? Sim, interessante. O doutor, me conta, e qual é o volume de pacientes hoje que você tem atendido? Você tem sentido esses números que têm aumentado bastante dentro do seu consultório, assim, da procura e o número de pacientes? Sim, eu atendo em alguns serviços, né? Eu atendo tanto no SUS, no Hospital das Clínicas, a gente faz um ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis do ânus e do reto, que a gente acaba fazendo rastreio não só de câncer de intestino, como rastreio de câncer de ânus e canal anal, que tem uma subpopulação, que são as pessoas que têm relação anal, que elas têm contato com HPV. Tá. Né? E o HPV é um fator de risco para câncer não só de ânus, como de colo de útero e tal. Então, da mesma forma que as pessoas com vagina fazem o preventivo no colo do útero, a gente faz o preventivo anal para ver câncer de ânus e canal anal, que é diferente do câncer de intestino. Mas essas pessoas, a partir que elas chegam na idade ou que elas têm um histórico familiar, já começa a indicar as colonoscopias. E sim, a gente tem visto casos de tumores em pessoas mais jovens, antes dos 50, 45, né? A gente tem um caso bem emblemático aí de uma pessoa que está lutando, que é a Preta Gil, né? Sim. Então, é isso, é algo pra gente não ignorar e saber, né? Ficar aqui no rato, ó, até o momento que eu vou ter que fazer, a gente tem medo, né? Tem medo tem um receio, na verdade, até do preparo, né? Não é fácil, né, Gabi? Eu tenho sentido isso quando a gente vai conversar até com as clínicas, os nossos representantes vão conversar com os médicos, que o maior medo do paciente é justamente o preparo, né? São 2 dias, né, de preparo que o paciente tem que fazer e muitas vezes ainda chega no momento do exame e tem sujicidade. Tem resíduo, Então o resíduo acaba tendo que cancelar o exame e a pessoa tem que fazer um preparo todo novamente e tal, né? E tem pessoas que têm comorbidades, né, que às vezes precisam fazer o preparo internado, que elas precisam realmente ser monitoradas para não desidratar, idosos, pessoas problemas cardiopatas, problemas renais, que precisa fazer esse preparo internado. Então o preparo realmente não é fácil, mas também não é o fim do mundo. Né? Na verdade, é uma necessidade, é necessário estar realizando o exame preventivo, a colonoscopia, né? E doutor, outra pergunta que eu queria fazer, falando assim um pouco do câncer e contar uma história para você, né? Eu fui num hospital, no IANSP, né? E eu fui fazer uma visita lá na gastro, né? E esse dia foi um dia que mexeu muito comigo, eu fiquei bem chocada. E eu fiquei aguardando o chefe lá da gastro pra gente apresentar nossos produtos, pra gente conversar um pouco. Sim. Eu fiquei mais ou menos 2 horas lá, sentada. Em 2 horas, fiquei conversando com a enfermeira. Em 2 horas, tiveram 10 pacientes com diagnóstico de câncer. Sim. Em 2 horas. Muita coisa. Em um dia. Eu tô falando um dia, 2 horas, eu sentada ali e conversando, né? E aí eu fiquei tão assim, chocada, que na hora que eu fui conversar com o chefe da gastro, eu perguntei para ele, doutor, qual a idade dessas pessoas? Ele falou, Gabriela, por incrível que pareça, de 35 a 65 anos. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Eu tenho 36. Então esses números realmente, assim, a OMS vem falando, vem batendo, a gente vem falando, mas realmente, se a gente for pro in loco mesmo, esses números vêm acontecendo, né? A tendência com o tempo, esse tempo de rastreio ser cada vez menor. Por enquanto é 45, mas eu acredito que isso deve mudar em algum momento. À medida que você vê que a curva está mudando ali para pessoas mais jovens, o rastreio tem que começar em pessoas mais jovens também. Ô, doutor, e me fala, quais são as principais causas, assim, de um paciente tão jovem ter um câncer coloretal? Então, o câncer coloretal, ele tem 2 origens principais. Uma é a questão hereditária, né? Então, pessoas que já têm uma predisposição hereditária por causa dos genes e dos antepassados, dos pais, avós, etc. Né? Por isso que tem a questão familiar. E tem o câncer que está relacionado com os hábitos de vida.
né? Então, quais são os fatores de risco? Obesidade, tabagismo, alimentos embutidos, ultraprocessados. Então, a gente é uma sociedade cada vez mais obesa, que produz alimentos que não são naturais, dietas que não são aquelas dietas mais saudáveis, que é aquela dieta mediterrânea, que são fatores protetores, né? Sim. Então, acho que a gente é uma sociedade que come mal, que dorme mal, que fuma, né? Fuma vape, né? Nossa, isso aí tá demais, né? entre os jovens, então, eu acho que o hereditário não tem muito o que fazer, né? Os genes estão ali e tal, Sim. e vão passando de pessoa para pessoa. Agora, os de fatores de vida, isso são modificáveis, né? E eu acho que realmente nós somos uma sociedade que está doente, né? Por causa dessas questões todas do... O estresse, Estresse, alimentação, sono e tabagismo, né? Esses são os principais fatores de risco. Carne vermelha, consumo de carne vermelha, então, em excesso também é um fator de risco, né? Então não é para não comer uma picanhazinha, mas comer com moderação, né? Deixar para o fim de semana e tal. Doutora, eu tenho uma outra curiosidade. Você acha que hoje 70% da população é constipada? Né? Sim. É um número enorme, né? Sim. Se a gente parar para pensar, principalmente as mulheres, né? Elas são Sim. muito mais constipadas do que os homens. Eu ouvi um dado importante falando que os cardiopatas são muito constipados devido ao uso de medicamento contínuo e tudo mais. Você acha que a constipação também está ligada a um possível câncer coloretal futuro? Eu acho que sim, porque a constipação pode estar ligada a uma alimentação pobre em fibras, né? Então, pessoas que se alimentam mal, elas não vai ter um consumo de fibras adequado, então você vai ter ali uma mucosa do reto sempre inflamada, pela presença crônica de fezes, não tem um hábito intestinal bacana, né? Aquela pessoa que evacua todo dia e tal. Então isso causa um processo inflamatório crônico em toda a mucosa do intestino do reto, que pode sim estar associado com câncer, né? Essa inflamação crônica ao longo dos anos, ela pode ser um fator de risco para o câncer, sim. Então, essa informação é importante, né? Que um paciente constipado, ele está sempre com o canal inflamado e que isso pode futuramente acometer a um câncer coloretal. Sim. Então, é importante também cuidar da constipação, né? Com certeza, né? E tem várias formas de cuidar, né, da constipação, né? A principal é a alimentação, né? Acho que a alimentação, a gente tentar introduzir fibras, né? E tem coisas que a gente nem sabia que era rica em fibras, por exemplo, kiwi. Sim, ele é maravilhoso. Ótima fruta. Tem um estudo que fala de comer 2 kiwis por dia. O clássico é o mamão, né? Muita gente fala de mamão, ameixa. E tem os suplementos de fibras que você adiciona, né? Psyllium, né? Uma fibra boa, chia, linhaça, aveia. Você tentar comer mais verduras, vegetais, né? Grãos, né? Quinoa, feijão, lentilha. Então, primeiro é a alimentação. O consumo de água, né? Então, você precisa manter as fezes hidratadas. Então, tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso varia de pessoa para pessoa. Pessoas maiores, com peso maior, tem que consumir mais. Atividade física, né? Então, você movimentar o corpo também estimula o intestino, estimula a peristalse. E tem pessoas que mesmo com isso tudo, ainda são constipadas. Aí a gente vai começar a lançar mão de produtos e de medicamentos que são desde os laxantes, né, que você consome por boca, até os enemas, né, os flits. Quando a pessoa está muito ressecada ali, ela acaba fazendo uso disso para ajudar a lubrificar o cocô e não ficar aquela rolha dura ali, que às vezes é o que está impedindo a passagem das fezes. Eu falo bastante, né, quando eu vou dar alguma palestra ou falar a respeito dos nossos produtos, né, eu falo que tudo que entra tem que sair, né, doutor? Sim. E entra bem, tem que sair bem também, né? E falo também a respeito da hidratação, porque quando vocês falam de que a gente tem que estar sempre hidratado, tudo, não é só o intestino, né, que tem que estar hidratado, mas o reto também. Sim. E o reto não tem uma hidratação natural, né? Então, como ele não tem uma hidratação e uma lubrificação natural, por isso a gente tem o nosso produto que é o hidrinema, né, que é um gel à base de nanotecnologia de hialuronato de sódio, que forma uma película protetora, né, no canal do reto e acaba deixando o reto 100% hidratado por 72 horas. É um produto bem importante que hoje, doutor, a gente vem utilizando bastante na UTI para pacientes que ficam acamados, porque o fato dele estar acamado aumenta-se a constipação, né? Então aquele paciente tem um sofrimento e muitas vezes tem que fazer aquelas lavagens mais invasivas. Né? Então a gente indica sempre o uso do hidrinema até todos os dias para um paciente crônico para poder ajudar ele ter essa evacuação normalizada, que é esse nosso produtinho aqui maravilhoso. É o hidrinema Pro.
Doutor, me conta mais, eu sou curiosa, viu? Eu quero saber tudo sobre o intestino. Nós queremos saber, né? Porque eu falo que hoje, todo mundo fala que hoje o intestino é o nosso segundo cérebro. Doutor, concorda com isso? Concordo. Por quê? A explicação disso, né? Nosso cérebro, as células do nosso cérebro são os neurônios, né? Os neurônios são células especializadas que fazem ligações sinápticas, né? E tem os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores são substâncias que são liberadas de acordo com o funcionamento do nosso cérebro. Então, tem sensação de prazer, sensação de bem-estar, às vezes de tristeza, de sono, tudo isso está relacionado com os neurotransmissores. E o intestino é o segundo órgão do corpo humano que mais tem neurônios, né? Ele tem vários gânglios, tem todo um plexo de neurônios ali, que produzem neurotransmissores. Sim. Então, muitas vezes, a saúde do seu intestino vai afetar o seu humor, vai afetar a sua capacidade de concentração, vai afetar várias coisas que tem muita coisa que a gente nem sabe ainda o que é. E tem uma relação muito importante desses neurotransmissores com a flora, com a microbiota intestinal, certo? É falar microbiota, porque flora é de planta, né? Microbiota são os micro-organismos que habitam o intestino, que são micro-organismos bons. Né? A maior parte das bactérias e outros micro-organismos do nosso intestino, eles são bons, eles ajudam no bom funcionamento do intestino. Né? Tem tido uma febre dos probióticos, né? Que eu acho que são bacanas, mas a gente tem que entender que também não faz milagre, né? Não é tomar probiótico e achar que vai tudo bem, e cada um tem que ter uma receita mais direcionada. Mas sim, tem muita coisa que a gente não sabe. E assim, dá pra falar que o intestino afeta o cérebro ou o cérebro afeta o intestino. Sim. Então existe um quadro onde isso é bem dramático, que é a síndrome do intestino irritável. Eu ia chegar nesse assunto. Tô pulando então, vou adiantar. Gosto assim. Não, porque estamos em sintonia. Porque tem tudo a ver, né, Gabi? Assim, o síndrome do intestino irritável é uma doença, uma disfunção do eixo cérebro-intestino. Então a pessoa, ela tá ansiosa, e aí ela fica ansiosa e estressada, vai piorar a constipação, vai piorar a diarreia, e vai dar dor, vai dar cólica, porque a comida vai fermentar e tal. Então eu exemplifiquei porque essa é uma doença que está relacionada com essa disfunção da regulação do nosso... Todo mundo quando está ansioso tem dor de barriga. Você. Sim, a gente fica aquele friozinho, né? Isso, aquela coisinha na barriga. É normal. Mas tem pessoas que isso é muito exacerbado a ponto de atrapalhar a qualidade de vida. Doutora, muitas vezes as pessoas confundem um pouco a síndrome do intestino irritável com uma diverticulite. Por quê? Porque os dois causam dor abdominal, né? A diverticulite, o que é a diverticulite? Divertículos são pequenos saquinhos que se formam em pontos de fraqueza do intestino grosso. Então tem a mucosa ali, tem uns pontos que tem a fraqueza, aí a mucosa, que era para ficar lá na primeira camada, ela acaba herniando, acaba saindo um pedacinho da mucosa, passando por fora. E ali é um ponto de fragilidade. Então se entrar algum grãozinho, um pedacinho de cocô, entupir, aquilo vai causar uma microperfuração, e aí essa microperfuração vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é a diverticulite. Nossa. Então, divertículo muita gente tem. Faz colonoscopia, vê lá, divertículos. Tá. Isso não quer dizer necessariamente que você terá diverticulite. Mas muitos envolvem quadro de dor abdominal, constipação, não consegue evacuar. Aí vai no médico, vai no pronto-socorro, faz tomografia e vê que está com diverticulite. O sintoma às vezes é o mesmo de uma pessoa que tem um quadro de intestino irritável com dor. Então, às vezes ela come aqueles alimentos que fermentam, que a gente chama de FODMAPs. Então, por exemplo, leite, glúten, feijão. Então, as pessoas quando comem esses alimentos fermentam e causam dor. E pode se mimetizar o mesmo sintoma de uma diverticulite. Então, muitas pessoas até descobrirem que tem intestino irritável, elas vão ficar procurando pronto-socorro, com quadro de dores horrorosas, faz a tomografia e o exame normal. Faz colonoscopia, normal. E qual que é a diferença de você diagnosticar? Como é que eu vou diagnosticar uma diverticulite? Você já falou através da colonoscopia. E a síndrome do intestino irritável? Essa é a grande questão, é o que muita gente às vezes não aceita. Não tem um exame. Não existe um exame que eu falo, olha, eu fui lá, fiz esse exame e eu tenho a síndrome do intestino irritável. As pessoas, olha que interessante. A medicina evoluiu a tal ponto que a maior parte das doenças, toda doença tem um exame pra você falar, tenho isso. Sim. E esquece que existe a clínica. E a clínica é soberana. Sim, né? sim. O médico, um bom conhecedor, ele vai suspeitar disso, mas ele vai pedir colono, vai pedir tomografia, vai pedir teste de tolerância à lactose, etc. Doença celíaca, né? Depois de excluir todos esses diagnósticos, ele vai ver o padrão que você tem de sintomas e vai falar, você tem síndrome do intestino irritável. Nossa. Pessoa, mas não tem nenhum exame. Não tem. Então a pessoa tem que aceitar o processo, né? Por isso que eu não dou esse diagnóstico de cara, assim, a primeira consulta. Eu acho que é difícil dar um diagnóstico desse, né, doutor? Porque você tem que fazer vários exames, testar vários alimentos, ver como que a pessoa vai reagir. Porque tem diferença entre a doença de Crohn,
Sim. Né? Que também as pessoas confundem, né? Nós estamos falando de 3 doenças diferentes, sim, né? Sim. Mas que as pessoas acabam confundindo. E as pessoas também confundem a síndrome do intestino irritável com doença de Crohn, né? E qual que é a diferença? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças autoimunes. Sim. Então, o seu organismo ele vai produzir ali uma inflamação contra o seu próprio corpo sem ter um agente infeccioso, sem ter um agente externo. Então, uma autoagressão do organismo por uma disfunção hereditária, enfim, tem até alguns gatilhos para isso também. E normalmente Crohn e retocolite são exames que você faz uma coluna, vai estar inflamado. Você faz uma ressonância, vai ter lá os estreitamentos do Crohn. Tem doença perianal, geralmente eles têm bem, né, fica com uma retite muito forte, então, né? Esses são diagnósticos que você, no exame, você consegue ver e estabelecer alguns critérios para fazer o diagnóstico. O intestino irritável, a coluna vai vir normal, vai vir uma colite microerosiva leve, no máximo, assim, né? Então, são doenças realmente diferentes e que o tratamento é diferente também, né? E o tratamento do intestino irritável, o tratamento da retocolite de Crohn são imunossupressores. Você tem que diminuir sua imunidade. A intestino irritável é um tratamento multifatorial. Então, as pessoas querem remédio, né? Dá um remédio para melhorar. E aí, você tem que cuidar da alimentação, como se for de MAPS. Você tem que cuidar do estilo de vida, controle de estresse, meditação, atividade física, qualquer coisa que você ajudar para controlar o estresse. E você tem alguns medicamentos, e não são vários, que você usa de acordo com o espectro de doença que você tem. Constipação, você vai usar os flits, o hidrenema, o laxante, né? Diarreia, às vezes tem que dar os antidiarreicos, às vezes até o para segurar mesmo, para segurar, né? E tem casos que são cólicas, então você dá os antiespasmódicos, né? Que ajuda a reduzir um pouco o quadro simeticona, alguma coisa assim. Também, mas tem uns até um pouco mais, tipo a escopolamina, a escopolamina para diminuir a dor mesmo, né? Exatamente. O doutor, eles falam bastante, hoje a doença de Crohn, né, ela virou uma doença crônica, ela entrou dentro do quadro da OMS, né, como uma doença crônica, justamente porque o paciente de Crohn, ele sempre vai ter problemas anorretais. Normalmente sim, tem manifestações anorretais, né? Não só no intestino, mas no ânus e ao redor do ânus. Você pode ter fístula, abscesso, a pele fica bem judiada. Danificada, ali, né? Até pelo uso excessivo de mesalazina, né? Que resseca um pouco, né, o canal. Tanto o tratamento quanto a própria doença. Então, e para isso a gente indica também o uso do hidrenema de uso contínuo, né? Porque ele, como o hidrenema, ele é um potencial cicatrizante, né? Então, ele reconstitui aquela pele que está ali danificada. Sim. Então a gente indica bastante para pacientes com doença de Crohn. Eu tenho um amigo que ele virou fã da empresa depois que descobriu, porque ele falou: Gabi, não consigo me ficar mais sem o wipe, né? E sem o hidrenema, porque são produtos que hoje viraram parte do meu dia a dia, né? Ah, que ótimo. Eu acho que a higiene perianal é muito importante, né? Então a gente normalmente higieniza errado, a gente usa papel higiênico, a gente usa lenços umedecidos que não foram feitos para isso, né? Sim. Com muito perfume, muito produto. Que inclusive alergia, aqui, você né? viu que eu trouxe para você, lindo. Abre aí essa necessaire, é justamente uma necessaire pós-cirúrgica. Para pacientes que fazem as cirurgias e tem que voltar ao trabalho, né? Sim. Então o wipe, ele na verdade, ele nem é um lenço, ele é uma toalha, né? Uma toalha premium, que é justamente um pós-cirúrgico, é quase um banho de leito, né? Porque ele tem ativos, tem anti-inflamatório, ele tem um cicatrizante, suave, né? E ele não tem cheiro. Então, assim, é um produto incrível para o paciente utilizar aí no dia a dia. Vou pegar o resto aqui. Pode pegar, tem aí, tem o hidrenema de muito presentinho. Você gostou? Fofa. É para você dar para os seus pacientes. Vou dar no pós-operatório. Isso, e o Procto-Wash, que é o nosso sabonete, que também tem vários ativos. Pode abrir, fica à vontade. Ele é bem durinho para justamente pôr na bolsinha. Bem suave, né? E ele tem os cicatrizantes também, ele tem um anti-inflamatório, que é o alfa-bisabolol orgânico, que é um produto maravilhoso para ajudar na cicatrização. Doutor, falando de cirurgia, hoje você faz as cirurgias, todos os tipos de cirurgia, você faz tanto as mais invasivas quanto as menos invasivas? Olha, atualmente, Gabi, eu me enfoco muito em cirurgias orificiais. Tá. São cirurgias da região do ânus, do reto, mas eu, como cirurgião do aparelho digestivo, né, eu tenho um preparo para fazer cirurgias abdominais, né? Cirurgia do de intestino. Trânsito, tudo. Mas não é o meu carro-chefe. Eu, como atuo muito com o público LGBT, né, eu acabo focando muito em doenças mais do ânus, do reto, hemorroida, fissura, fístula, né, condilomas, né, que são as verrugas, acaba sendo meu dia a dia.
Mas, claro, a gente opera vesícula, bariátrica também já Falando em fiz, bariátrico, doutor, eu falo que os bariátricos são nossos pacientes, né? Sim. Porque eles acham que fizeram a bariátrica, resolveram todos os problemas da vida dele. E na verdade não é bem assim. Justamente, eles acabam tendo outros problemas que justamente é a parte intestinal, né? Sim. Então acabam tendo bastante ou com um grande quadro de constipação ou um grande quadro de diarreia a cada alimento que ele come. E aí como que vocês indicam assim para eles estarem fazendo esses cuidados para pacientes bariátricos? Ele tem que mudar todo o padrão de alimentação, né? Então tem um período para você se acostumar com isso. Então normalmente a gente é isso, tem que entender que se você tem um estômago de 50 ml, né? Então você não vai poder comer grandes volumes, né? Então tem todo um processo de reeducação que ele começa antes da cirurgia. 2 anos antes já começa a consulta com o nutricionista e tal, para ele não ter grandes surpresas. Mesmo assim, esse paciente pode ter um trânsito intestinal mais acelerado, e as fezes mais ácidas, né? Pode ter umas fezes mais fermentadas, mau cheiro, né? Então até eu lembro que nos congressos de bariátrica o pessoal vendia muito daquele, vou falar, o fricô, né? Aquele para tirar o cheiro. Sim, pode falar de um amigo meu, maravilhoso esse produto. É uma ideia muito boa, né? Você vê que... Então ele tinha um constrangimento, né, do bariátrico que é o banheiro, porque é realmente mais mal cheiroso, porque são alimentos que não foram tão bem digeridos quanto a pessoa que tem todo o trânsito intestinal que nem a gente, né? Porque não faz o processo total, né? Você acaba tendo uma passagem direta sem fazer o processo total. As técnicas mais antigas, né, era pior ainda. Hoje em dia, o bypass acaba tirando ali 2 metros, 1 metro, 2 metros do trânsito, né? Mas tinha uma técnica chamada Scopinaro que você colocava... Nossa, é bem o comecinho essa daí, né? Você colocava o delgado quase no colo ali. Então não tinha o processo de todo o delgado, né? Então, realmente, isso muda. E outra coisa que a gente falou, muda toda a microbiota, né? O bariátrico tem outra microbiota que se adapta ao novo, né, ao novo processo de digestão que ele tem, né? É por isso que eu falo, né? O pessoal quer fazer, muitas vezes nem tem a necessidade, né, da realização da cirurgia, mas hoje faz a cirurgia bariátrica, mas ele resolve um problema e adquirem outros vários, né? Porque o bariátrico, ele acaba não absorvendo todas as vitaminas e minerais, porque você começa a comer muito pouco, aquela quantidade não é o suficiente, e aí se o paciente não se suplementa, ele acaba virando um eterno doente, né? O bariátrico, ele tem que ter um acompanhamento eterno, né? Então, ou com o cirurgião, com o nutricionista, no pós também, dosar essas vitaminas e tudo mais. E é isso, eu acho que é um método que para obesidade ainda é um método muito eficiente. Você tem realmente um paciente que ele vai... É muito raro você reganhar todo o peso, então você consegue manter o peso. A grande sacada bariátrica é você perde e consegue manter. Hoje em dia temos essas medicações novas que são muito promissoras, né? Que são os análogos de GLP-1, né? Que estão chegando com tudo aí. Mas a grande questão é, quando você para essas medicações, muitas pessoas acabam reganhando. Né? Então... Falar que vai substituir a bariátrica, eu acho que está um pouco cedo ainda. Eu também acho. Não, eu queria falar uma coisa que agora nós vamos falar daquilo que você gosta de fazer, atender o público LGBT, e tem os procedimentos, e que estão procedimentos super avançados, e eu sei que você faz esses procedimentos no seu consultório, eu vi que você foi fazer com um amigo seu em você, né, os procedimentos. Então conta pra gente, porque o pessoal tem curiosidade, botox anal, o que é isso? O que é o botox anal? Então, Gabi, o botox anal, eu faço esses posts porque eu sei que vai viralizar, porque o pessoal gosta, é curioso, e é legal isso, né? A internet funciona assim, tem uma coisa que tem que chamar atenção, às vezes chama atenção pra uma coisa ruim, né? Não é que é ruim, a pessoa fala, tá fazendo procedimento estético no ânus, não é. O botox, ele é um tratamento. Ele é um tratamento para fissura. O que é fissura? São os cortes no ânus que normalmente ocorrem quando? Quando a pessoa é constipada, cocô mais duro, e ela não consegue relaxar. Então, o cocô duro, numa pessoa que não consegue relaxar, vai ter um atrito e vai formar um corte, dá fissura no corte, né? E as pessoas que têm relação anal, algumas delas têm dificuldade de relaxar. Então, elas acabam se machucando na relação, né? E aí, qual que é a função do botox? Exatamente relaxar o músculo, né? A toxina botulínica, ela relaxa o músculo, ela paralisa o músculo. Claro que a gente não vai paralisar todo o músculo, porque é preciso manter a continência para segurar os gases e fezes, né? Mas a toxina, ela ajuda muito em quem tem fissuras crônicas, então fissuras que não melhoram com tratamento com pomada, com mudança na dieta, e pessoas que têm um quadro que chama de anodispareunia. O que é isso? Dispareunia é dor na relação vaginal, né? A gente trouxe esse nome para o ânus porque a relação anal não é para ser dolorosa.
Tá? Muita gente acha que é, mas não. Se você quer ter relação anal, ela tem que ser prazerosa. Sim, senão não tem graça também, né? Você ter relação para um sentir prazer e outro dor é complicado, e é um processo, é um processo que envolve você conhecer o seu corpo, você usar brinquedinhos para ir se acostumando. Você tem um parceiro compreensível, que ele não quer só enfiar num buraco ali, pronto. Ele tem que entender que o ânus tem o seu período de relaxamento e tal. E só que tem pessoas que mesmo assim têm dificuldade. A gente faz a aplicação da toxina para ter um relaxamento e ela ter um conforto maior na relação. Isso é feito em consultório, é um procedimento que não precisa ir para o hospital fazer sedação. É chatinho, uma picadinha no ânus ali, mas é tolerável. E que mais de procedimento hoje que o pessoal tem feito? Olha, a gente tem feito muito clareamento da região íntima. O clareamento, né? Então você pode fazer por meio de peelings, de cremes manipulados. Tem vendido muito creme na internet, né, com composição. Tem várias formas de clarear, né? Então, sim. Tem desde aquelas um pouco mais agressivas, que eu acho que seria o laser e o peeling, porque realmente eles têm uma ação mais intensa, né, ali no local. E tem os cremes. E outra coisa que é importante para o clareamento é a depilação, né? Sim. Você evitar de usar lâmina, né? Tentar preferir o laser, a cera. Sim. Né? Uma maquininha para parar e não ficar passando a lâmina direto, porque isso escurece a região também. Além dos procedimentos, né, desses aí, que eu acho que acaba chamando mais atenção, a gente faz procedimento de cauterização de lesões, exame de anoscopia com magnificação, que é para poder ver lesões por HPV no canal. A anoscopia você faz dentro do próprio consultório, né? A anoscopia é um exame que faz parte do exame físico do proctologista. Então, o proctologista que manda para fazer anoscopia fora, e tem muito. Eu acho que ele está perdendo um momento importante de fazer bons diagnósticos. Sim. E não tem um transtorno, né? De o paciente ter que ir fazer um exame, marcar um dia e tal. Para um exame simples, facilmente né? dá para fazer no consultório, né? Então, você sabe que a gente tem indicado bastante, porque muitas vezes o paciente fica sem jeito, né, de fazer o exame de toque ou própria anoscopia, com medo da sujicidade e tal. Então o low wash também é um produto, ou a própria Xuca, né? Sim. Que a gente indica para o paciente, vou no proctologista. Você vai fazer o exame de toque. Sim. Chegou no proctologista, tem exame de toque. É ou não é, doutor? Tem, não vai ganhar um toque. Não vai ganhar um toque. Então, a gente pode estar indicando o uso tanto da Xuca, que é o sol dispositivo, quanto o low wash, que vem dentro dele um hidrenema. Sim. E ele pode ir preparado para o exame, né? Então, ele vai mais seguro, né? Vai mais seguro. Então, a gente também tem falado bastante a respeito disso para os pacientes que precisam fazer o exame. Estão sem jeito de fazer o exame, tem low wash e tem a Xuca Pop na nossa lojinha. A gente está com uma loja agora oficial que legal. Da Make Life, onde você pode comprar os nossos produtos. Vou divulgar depois. Depois você divulga. Ô, doutor, eu queria falar um pouquinho, como você atende bastante, né, o público LGBT, queria perguntar o que você achou da vinda da PrEP. E aí eu vou te falar depois por que eu estou fazendo essa pergunta. O que você achou da vinda do uso da PrEP? Bom, a PrEP é um método que não é novo, né? Sim. O primeiro estudo da PrEP ele é de 2010, né? E a PrEP, para quem não sabe, é a profilaxia pré-exposição. É o uso de um medicamento, de um dos antirretrovirais, em populações que chamam populações-chave, que estão mais vulneráveis ao HIV, né? Então a gente sabe que tem certas populações que não é só por questão de promiscuidade, então é pelas práticas. A prática relacional ela é uma prática mais vulnerável à transmissão do HIV, por esse motivo que a população LGBT foi tão estigmatizada desde a década de 80, por causa de os primeiros casos foram surgindo as pessoas LGBT e depois começou a aparecer na população hétero também. Então eu acho que a PrEP ela foi revolucionária, no sentido de cidades como São Paulo, Amsterdã. Depois da entrada da PrEP, a gente conseguiu redução nos índices de HIV, assim, fantásticos, em torno de 40%, 50%, 80%, né? A gente lá na Amsterdã, você praticamente zerou os novos casos de infecção pelo HIV. Ah, mas não tem a camisinha? Tem. A camisinha é um ótimo método. Mas se fosse um método tão bom assim, as pessoas não iam continuar se infectando pelo vírus, né? Então a gente sabe que tem pessoas que acabam se expondo sem ser o preservativo. Tem pessoas de má fé que tiram o preservativo, que na hora lá, no meio da relação, tira o preservativo. O preservativo, ele é falho, então ele rompe, ele sai na hora e às vezes a pessoa não percebe, né? Então, eu acho que a PrEP veio para somar. Ela veio para poder, ser um método de prevenção a mais. Mas não significa que você tem que deixar de usar o preservativo. Não.
né? Não significa. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque a gente anda ouvindo que tem surtos aí de sífilis, né? E com certeza o doutor pode nos afirmar, porque atende, né? Independente do público, né? O surto de sífilis. E justamente eles falam muito que com a vinda da PrEP, os pacientes, as pessoas mais jovens, né? Não querem usar o preservativo. Então, assim, a importância, doutor, você falar que não é porque você está usando a PrEP, né? Que você deixa de usar o preservativo. O preservativo, ele deve ser utilizado, não é isso? Com certeza. O estímulo ao uso do preservativo, ele deve continuar acontecendo. Mas também, Gabi, a gente tem que entender a realidade de certas pessoas. Tem pessoas que não estão bem com o preservativo. Não adianta a gente forçar uma coisa e a gente falar, não, você tem que usar o preservativo. Aí, às vezes, o cara ele coloca o preservativo e a ereção fica ali meio assim e tal. Então, assim, essa pessoa que opta por não usar o preservativo é uma decisão que você toma em conjunto com o seu parceiro. Nós vamos deixar de usar o preservativo, né? Ela tem que estar ciente dos riscos. Sim. Risco de sífilis, risco de outros ISTs. E aí, que eu sou realmente um defensor da PrEP, então você... né? Mas eu sabia, por isso que eu tô fazendo todas essas perguntas. O paciente de PrEP é um paciente que a cada 3, 4, 6 meses ele vai estar no serviço de saúde testando para sífilis. Tá. Né? E aí a sífilis é uma doença que em muitas pessoas é assintomática. Na verdade, a maioria é assintomática, então, principalmente os homens, né? Sim. E mulheres também, que às vezes tem lesões internas que não tá vendo, né? Então a sífilis ela pode manifestar inicialmente com uma feridinha e depois ela fica assintomática, então dá manchas no corpo, que acha que é alergia e tal. Então muitas pessoas, se você não testar a sífilis, você vai estar ali tendo as consequências da sífilis a longo prazo, né? Inclusive neurológicas. Então o paciente de PrEP, ele é um paciente que ele está inserido no serviço de saúde, porque para pegar PrEP ele tem que se testar. Para pegar PrEP ele vai se encaminhar para tomar vacina. Vacina HPV, vacina da hepatite B e tal. Então, assim, sim, existe o usuário de PrEP que ele compensa o risco. O que isso quer dizer? Ele deixa de usar o preservativo porque ele sabe que do HIV ele está protegido. Tá. Beleza, isso é uma parcela ali que a gente tem que lidar com essa parcela. Sem julgar, mas assim, tentando orientar, tentando pegar Mas porque é uma opção, né? É uma opção. É uma opção. E tem uma grande parcela das usuárias de PrEP que continua usando preservativo, que ele quer uma proteção a mais, que às vezes ele, não que seja obrigatório, mas às vezes tem uma relação soro diferente. Uma pessoa que vive com HIV, que mesmo a pessoa que vive com HIV que trata, ela não vai transmitir o vírus. Sim. Mas a pessoa, para garantir o autocuidado, ela, não, eu prefiro tomar PrEP, porque se acontecer alguma coisa e tal, a gente está protegido, né? Então, existe uma gama, um espectro de pessoas que usam PrEP, né? E aí, a gente está tendo, sim, mais diagnóstico de ISTs. Existem pessoas que tomam PrEP que têm mais ISTs do que outros, isso é um fato, já tem dados sobre isso. Mas não são todas, e não são todas ISTs, por exemplo. Sim, sim. Né? Eu, por exemplo, o meu doutorado, a gente está para defender agora, já tem alguns dados preliminares, que não deu diferença na população PrEP e população que... o seu doutorado é justamente sobre isso? Olha, eu nem sabia, hein? Te provoquei agora, hein, doutor? Então, por isso que eu gosto de falar desse assunto. Porque não dá diferença. O HPV é um vírus que ele transmite independente do uso ou não do preservativo. Porque a base do pênis, dedo, língua, é contato íntimo transmite HPV. Não é só a penetração que... Desprotegida, não é. Então, a pessoa que tem relação anal, mesmo protegida, ela precisa fazer o preventivo anal. Igual as pessoas com vagina vão... Às vezes a pessoa é casada, monogâmica, tem um marido, esposo, aí muitas vezes a ginecologista faz o pinicolar, vem HPV. Aí já fica aquela coisa, né? Meu Deus, de onde eu peguei, me traiu. E, gente, todo mundo tem um histórico antes de casar, né? Normal. Sim. E às vezes o vírus fica incubado por anos, né, doutor? E às vezes se manifesta num momento que você tem uma baixa imunidade, que você tem alguma coisa que você nem sabia que você tinha e ele aparece naquele momento, né? Exatamente. E ST, infecções sexualmente transmissíveis, existem desde que o mundo é mundo. Sim, né? sim. E elas vão continuar existindo. E a gente realmente tem que saber quem está sob risco disso para testar e tratar parceiros, né? E deixar de ter tabu, né? Um diagnóstico meio ST não é um motivo de vergonha, meu Deus, que meu mundo caiu. Vamos tratar e vamos saber o que fazer para você não pegar de novo. Isso é importante, né? Ter informação que existe tratamento, é preventivo, né, doutor? Mas se você tiver algum IST, existe o tratamento, né? E que você não pode fechar os olhos. O importante é você estar sempre cuidando, fazendo os exames preventivos, buscando um proctologista. Você sabe que eu sou a maior propagandista de proctologista do Brasil. Eu falo o tempo inteiro sobre isso. Se você ver meus posts, você vai ver que eu sempre falo...
qualquer dúvida, qualquer coisa diferente, teve um sangramento, teve um incômodo anal, procure um proctologista. E ó, o Dr. Vinícius é maravilhoso, hein? Seguir ele lá. Fala do seu Instagram. Qual que é o seu Instagram, Dr. Vinícius? Meu Instagram é @dr de doutor, dr Vini Lacerda. Ele é maravilhoso, viu? Ó, e o consultório dele é cheio, é difícil conseguir uma consulta com ele, viu? Consegue. Só falar que a gente consegue. E ele tá com um consultório novo, lindo, né? Onde que é, doutor, seu consultório? Fica em Pinheiros ali, na Arthur de Azevedo com a Cristiano Viana. Antes eu atendia num espaço que eu ajudei a montar, que é o Núcleo de Medicina Afetiva, né? E aí agora eu tô com um espaço só meu, né? Meu consultório próprio. Graças à demanda, né, que aumentou, eu precisei ter o meu cantinho também. Ai, que bom. Eu quero os produtos da Make Life, todos lá no consultório do Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, eu queria falar sobre um outro assunto que também está relacionado, até um dado que a gente conversou há um tempo atrás, do diagnóstico de monkeypox. Sim. Né? Como que funciona? Como prevenir? Porque teve um momento logo ali após o Covid, né? Que começou a ter um surto. Sim, não chegou 2022. A ser um surto, né? Ou chegou a ser um surto? Não chegou a ser uma epidemia, uma pandemia, porque não teve uma transmissão generalizada, igual do Covid, em todos os continentes e tal. Mas você teve realmente surto. Surto é quando você tem, tipo, um aumento súbito de casos, né? Numa população. Isso foi em 2022. Hoje a gente nem monkeypox, a gente fala mais, é mpox. Mpox? Mpox, porque tem uma questão do estigma, né? E aí monkeypox, que vem do macaco, é a varíola dos macacos. É um nome antigo. Por que veio esse nome? Porque a doença começou na África e a maior parte das transmissões eram entre animais, né? De um animal para o humano. Sim. E os animais que transmitiam nem eram macaco, eram roedores e tal. Mas é por causa de uma descoberta dessa doença na Dinamarca, num laboratório que tinha primatas, que tinha macacos, ficou como varíola dos macacos. Os sintomas são parecidos com a varíola humana, que são as feridinhas, as manchas pelo corpo, né? A varíola humana, que já é uma doença que já foi... ela já foi, não é a palavra certa, eliminada, você não tem mais causa de varíola, porque grande parte da população se vacinou para varíola nos anos 80, né? Sim. E aí, beleza. Era uma doença que era muito restrita ali no continente africano, com essas transmissões entre animais. Em 2022, você começou a ter transmissão de humano para humano. Tá? E aí... E não se sabe como que aconteceu essa mutação, né? Ou se foi uma questão comportamental, enfim. E aí começou a se associar, e aí, infelizmente, né, essa população que já é tão estigmatizada, acabou que no subgrupo de pessoas LGBT, que muitas tinham comportamento sexual com muitos parceiros e tal, estão sob maior risco de ter o mpox. Mas não só. Então não é uma IST exclusiva, não é uma infecção sexualmente transmissível, porque se você tiver com as lesões e abraçar uma pessoa e tiver um contato íntimo, você pode transmitir também. Né? E isso começa no reto, geralmente? Não só. Pode manifestar no reto, mas é um dos locais que a mpox pode manifestar. Tá. Como está relacionado com o contato sexual, muitas vezes as primeiras lesões começam no ânus, no reto e nos genitais. Tá. E na região ali perianal, né? Mas depois você pode ter lesões pelo corpo todo. Como prevenir? Difícil. O principal prevenção seria a vacina. Tá. Então, as pessoas que tomaram a vacina da varíola no passado, elas estão com alguma imunidade para a varíola do macaco também, que é a mpox. Mas deveria ter vacinado... Eu, por exemplo, não tomei a vacina da varíola, porque eu nasci em 88. Então eu também não tomei. Eu tô suscetível. 78. Eu tentei tomar a vacina aqui no Brasil. Essa vacina ficou muito restrita a alguns grupos de maior risco, HIV, pessoas que trabalham no laboratório, pessoas que estão contactuantes. Então a gente não tem um lote de vacinas amplo, infelizmente... Eu acho que os governos, né, tanto o governo anterior quanto o atual, vacilaram nisso, de não ter a vacina, porque seria a principal forma de prevenção. Porque nem o preservativo previne. Não tem como prevenir. Porque se você tiver lesões ali, né, contato íntimo, né, então você pode transmitir mesmo usando preservativo. Então, acho que o principal apresentando sintomas, que são as lesões, feridinhas e tal, procurar um médico para fazer um diagnóstico, para você isolar essa pessoa e ela não transmitir para mais pessoas. E aí ela tem que realmente ficar isolada por um período. 21 dias. Caramba, é bastante tempo, né? Para você não fazer... É bem dolorosa, bem estigmatizante. Não é comum morte. Os casos de morte foram em pacientes imunossuprimidos. Mas é uma doença muito chata. Você sabe que teve acho que uns 3 pacientes que usaram o nosso hidrenema no momento de monkeypox, porque
tiveram dificuldade no momento da evacuação, né? Porque como tá com o canal ali ferido, né? É muito sofrido. Então é muito sofrido para ter evacuação. Então o hidrenema também é um produto que ajuda muito nesse momento, né? Que a pessoa tá com essa IST. Eu queria muito falar sobre esse assunto, porque eu lembro que você falou, Gabriela, tivemos o primeiro diagnóstico de Mpox em São Paulo. Lembra disso? Eu atendi o terceiro caso. Foi o terceiro caso. Então assim, eu não conhecia essa doença. Na faculdade eu nem me lembro se a gente falou. Se falou, eu não lembro. Então, assim, a gente pós-Covid, 22, quando começou ali, a gente ter a feirinha da parada, que a gente participou, que eu lembro que foi a primeira vez que eu falei desse assunto. E aí, a gente já tava com toda aquela questão de uma pandemia, aí vem outra doença ali, tipo, que a gente mal conhece, né? Foi muito parecido com o Covid, né? Sim. E aí, todo mundo ficou com medo, né? Eu mesmo, assim, eu parei de ir em festa, de embalada, de sair, porque eu tinha medo de pegar, né? E eu atendi um paciente que veio de Nova York para passar em consulta comigo, achando que estava com verruga, com condiloma. Lá o tratamento era muito caro, ele não tinha seguro, aí ele veio para cá. Indicou para cá. Ele começou a falar, não, mas eu estava com dor, começou a ter umas feridas, saindo pulso. Eu falei, HPV não causa isso. Aí na hora que eu tava de luva e tal, eu examinei assim. Você já viu? Eu falei, nunca vi isso na vida, nunca vi lesões assim. Aí eu chamei o Rico, que é um infectologista lá da minha clínica, que já estava vendo alguns casos. Falei, Rico, tô achando que eu tô com monkeypox aqui. Aí ele falou, eu acho que é também. Ele mandou lá pro Emílio Ribas, fez a PCR e veio positivo. Caramba. E a gente tinha medo de pegar, não tem como, né? A gente cumprimenta o paciente. Sim, não tem como. Eu tava começando a voltar a ter um contato mais íntimo com o paciente, da mão, de dar um abraço e tal, porque o Covid era aquela coisa cética, né? E você na linha de frente. Eu dei a mão pra ele. E na linha de frente, porque você, no Covid, você ficou na linha de frente, porque você trabalha num hospital de campanha, eu lembro disso, e você ficou na linha de frente, né, doutor? Ficamos. Foi um momento delicado, né, mas que graças a Deus passou, hoje tá mais controlado, né? Tá. Mas a gente tem que estar sempre prevenindo aí qualquer tipo de doença, né? E infelizmente estamos sujeitos a ter novas infecções, né? Sim. Os vírus estão mutantes o tempo todo, a gente nem sabe mais com quem a gente está lidando, né? Os vírus estão aí no ar e a gente nem sabe, né? Exatamente. E falando um pouquinho, olha, o ano passado, o Dr. Vinícius, foi uma honra, né? Ele participou do Congresso Nacional de Coloproctologia, falando um pouquinho de lavagem retal. Foi maravilhoso e ficou lotada a sua arena, né? Ficou muito cheia, porque o Dr. Vinícius, ele é super a favor, né, da realização da lavagem retal. E nós temos a Xuca principalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha da Xuca. Eu sei que você indica bastante aí para os seus pacientes. Qual a melhor forma de estar fazendo? Em que momento você pode estar utilizando? A forma segura de fazer a Xuca? Primeiro para falar que eu acho que nem todo mundo estão tão afeitos ao nome Xuca, né? Acho que no meio LGBT a gente fala bastante, né? Sim. Que faz até parte do Pajubá, que é o dialeto que a gente... Né, a gente tem até aquela embalagenzinha, coloridinha, né? Público. Então, que Xuca é uma lavagem, principalmente do reto, antes de uma relação anal passiva, né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem pessoas que são muito sortudas, que elas têm o intestino tão regulado, que elas fazem um cocô, não deixa resíduo, e elas não precisam fazer lavagem, tá? As pessoas são abençoadas, né? Porque, eu acho que são o mínimo, né? O mínimo. É o mínimo. Agora, a maioria das pessoas, por mais que elas vão no banheiro, façam cocô, a gente sempre vai deixar resíduo, né? O reto, ele deixa um resíduo de fezes ali, que na hora de uma relação pode ser bem desagradável. Aquele resíduo pode sujar, pode causar mau cheiro e tal, que o pessoal brinca que é passar cheque, né? Então, o famoso não quero passar o cheque. Não quero passar o cheque. Você vê que tudo é levado para o humor, assim, mas é porque realmente e tem pessoas que têm um medo, uma coisa assim, né, do tipo, meu Deus, não pode acontecer comigo e tal. E hoje em dia a gente consegue fazer uma lavagenzinha. Eu falo lavagenzinha porque tem que ser lavagenzinha mesmo, né? Você não pode exagerar. E aí, que você consegue tirar esse resíduo, né? E você tem alguns dispositivos que ajudam nisso. O Xuca Pop, por exemplo, é um dispositivo que você consegue encaixar num reservatório, numa garrafa, por exemplo, que você enche de água ali. Às vezes você não está na sua casa ali com chuveirinho, uma coisa que você já está acostumado. Então, o bom do Xuca Pop é que você consegue... eu vou abrir uma aqui enquanto você fala. Você consegue colocar numa garrafa de água, uma coisinha assim bem... que ela é bem anatômico, né? Então, então essa parte do Xuca Pop... ele consegue encaixar numa garrafa ou então no chuveirinho. Sim. Né? E encaixa direitinho mesmo, assim. E essa ponta é uma ponta mais anatômica, que se você lubrificar ela um pouquinho, você vai conseguir introduzir no seu ânus ali, sem te machucar. Porque tem pessoas que às vezes usam, por exemplo, a duchinha, tem aquele bocal bem largo, né? Sim. Aquilo acaba machucando e causando fissura, Sim. né?
E aí que eu acho que também nesse momento pós-lavagem que entra o hidronema. Isso, né? ele é maravilhoso. Porque você já é uma certa agressão. Por mais que você use o Chuca Pop, use pouca água, já é uma agressão. Então você consegue deixar aquela mucosa do ânus do reto protegida com o hidronema depois. E o que eu falo que tem que ser pouca água? Porque assim, o reto é a porção final do intestino grosso. Sim. Que é onde uma relação vai ocorrer. Se o cara seja realmente muito bem dotado, uma coisa assim, descomunal, a maior parte da relação vai ocorrer nessa porção final do intestino que é o reto. Então, você precisa lavar só o reto. Sim. Se você colocar muita água achando que você vai estar lavando mais, essa água vai subir e vai trazer cocô, vai trazer resíduo que não ia te incomodar na hora da relação. Então, o hidronema, o low wash e o Chuca Pop, eles auxiliam nisso. O low wash ele já tem um reservatório que cabe o quê? 150 60 ml. 60 ml. Então, é que a gente indica no máximo 120, que seria 2 vezes a lavagem é o máximo que a gente indica, porque né? Se você fizer mais água, você já vai estar correndo o risco de essa água subir ali pelo intestino e trazer resíduos. E o excesso de lavagem ele pode causar microlesões no reto, que aí fica um reto mais suscetível a ST, por exemplo. E um desequilíbrio ali também, né? Da flora, muda o pH ali do reto, né? Tem muito médico, eu acho que essa abordagem não é legal, que condena a lavagem. Então, por isso que a minha ideia foi levar para o Congresso, justamente por isso, porque a gente não pode condenar uma coisa que vai ser benéfica, né? Obviamente que a gente tem que fazer da forma correta, e por isso tem que ter sempre uma consulta de um proctologista, né? Outra, Gabi, assim, além de ser benéfica, eu acho que, é desagradável para você ter uma relação e sujar com fezes. Ah, mas quem tá brincando ali sabe o que tá acontecendo. Tudo bem, eu entendo esse argumento que acidentes são acidentes, a gente vai levar na boa, mas isso se torna frequente, isso compromete a qualidade de vida do casal, muitas vezes dos relacionamentos. Então a pessoa às vezes deixa de ter relação pelo medo de sujar. Né? Sendo que hoje tem produto especializado e todo estudado para isso, né? Eu sou do tipo assim, gente, é uma realidade, as pessoas precisam fazer a lavagem. Né? E você não pode chegar e condenar. Condena o sexo anal, que sexo anal faz mal, toda aquela baboseira. Fala que chuca faz mal, que chuca isso, aquilo outro. Eu acho que dá pra fazer uma chuca saudável, igual dá pra ter uma relação saudável também. Você sabe que você deu um dado importante, eu falo muito isso quando a gente vai falar dos nossos produtos, né, Dr. Kip. O reto, né, a última porção ali, ela é pequena. Né? É 15 centímetros. Então, né? São 15 centímetros e não cabe mais do que 3 gramas, 4 gramas de produto ali dentro, né? Sim. Então, por isso que eu falo sempre da importância dos nossos produtos serem em dose unitária. Porque os nossos produtos são todos embalagens e bisnaguinhas de 3 gramas, que é o suficiente tanto numa pomada hemorroidária para você tratar, quanto num hidronema ou hidratante protetor anal. Para não passar o excesso, porque o uso excessivo de alguns produtos que não tem essa dosagem mínima, tem sempre bisnagas grandes, é o afinamento ali da parede do reto, porque você usa uma quantidade excessiva de corticoide. Então, por isso que eu sempre falo que os nossos produtos, eles vêm com a aplicação na dose certa, porque são as monodoses, é o que é necessário ali para o canal anal para fazer o tratamento, né? Meus pacientes, eles perguntam muito, é uma pergunta que é difícil responder, né? Quer dizer, você passa uma pomada que não é dose única, ele fala, quanto de pomada eu coloco? Pois é. Aí eu fico assim, o que eu respondo? Né? Porque não tem como dosar, não tem uma quantidade, não tem uma seringa, né? Sim. Aí eu falo assim, olha, coloca assim, como se fosse colocar um pouquinho de pasta de dente na escova. Né? É mais ou menos os 3 gramas que tem na dose unitária, né? Então, por difícil, isso... é uma pergunta difícil mesmo. Então, mas por isso que é importante ver como a Make Life está preocupada com o paciente e com vocês também, médicos, de poder indicar produtos em monodose que o paciente vai utilizar na dose certa, vai ter o resultado que o doutor prescreveu, né? Para que o tratamento dele seja adequado, né, doutor? Com certeza, não. É fantástico isso. Eu acho que uma ótima solução para esse problema da quantidade. Esse ano vamos estar junto no congresso? Com certeza, em São Paulo. Não vamos viajar, mas vamos estar aqui em casa, né? Para receber o pessoal do Brasil inteiro. Isso, né? A gente vai esperar. Proctologistas, cirurgiões, venham para São Paulo. Você sabe que eu estou feliz que cada ano que passa, eu lembro que a primeira palestra do Congresso Nacional sobre sexo anal foi sua. Sim, foi em BH. Isso, em Belo Horizonte, né? Cara, olha, foi uma quebra de tabu, né? Foi incrível. Eu até fui assistir a aula que eu falei, não, a primeira vez que vai se falar sobre sexo anal num Congresso Nacional de Proctologia. Lá fora já tinha, né? O Congresso americano, eles tinham vários setores público LGBT. Aqui no Brasil ainda
Estamos, né, assim, ainda começando, eu acho, falar desse assunto de uma forma tão... Nós quebramos tabus aí. Você fez você fez a aula. Depois nós fizemos a arena científica a respeito de lavagem. Sim. E lotou. A gente até achou, acho que não vai encher, né? Lotou. Verdade. Não tinha cadeira para sentar. Porque foi no intervalo ali, né? Tava cheio de palestra boa ali dos meus chefes ali. E você dando aula sobre lavagem retanal, maravilhoso. Doutor, eu quero, né, na verdade, agradecer. É maravilhoso estar com você aqui. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Você está desde o início de um trabalho aí. O primeiro trabalho que a gente fez na parada LGBTQIA+, a Make Life montou um stand justamente para fazer um atendimento gratuito, né? Sim, dos pacientes. Foi muito incrível. O Dr. Vinícius esteve com a gente lá na nossa tendinha, né? Sim. Que na verdade ficou lotada também, né? Ficou. E então quero agradecer imensamente por você estar participando aqui com a gente do nosso podcast, o Papo de RetoCast. Você gostou do nome que eu coloquei? Adorei tudo. E é isso, eu realmente vejo empresas que olham para essa população com uma atenção diferenciada, com produtos realmente feitos para isso. Na área da coloproctologia, que é uma área que no Brasil, né, você tem uma empresa brasileira que faz produtos voltados para a população brasileira, com nomes brasileiros, né? Então, assim, é muito orgulho. E eu tenho acompanhar vocês crescendo, para mim é uma vitória um pouco minha também, né? De estar junto com vocês nessa jornada aí. E obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, espero que seja sucesso. Nós vamos te chamar mais vezes, porque você sabe que a gente tem muito assunto. Nós falamos não falamos sobre quase nada aqui das doenças anorretais, e realmente a Make Life é a primeira indústria farmacêutica dedicada aos cuidados da região anal, preocupada com os proctologistas. Faziam 20 anos, né, que a proctologia não tinha lançamento de produto. E a Make Life veio justamente para abraçar vocês, para inovar. Nós vamos ter lançamento esse ano, se Deus quiser. Você recebeu o seu kit aí para você dar para os seus pacientes. Sim. Bonitinho, né? Linda. Porque o pós-cirúrgico é importante, né, doutor? Ter os cuidados pós-cirúrgicos, né? O proctológico é um dos mais sofridos que tem, e os produtos da Make Life com certeza vão ajudar nisso. Então eu quero agradecer novamente. Pessoal, dá um like aí no nosso podcast, Papo de RetoCast na Make Life Saúde. Se você tiver perguntinha, coloca aí também, né? Dr. Vinícius responde as perguntas. Certeza, meu direct está aberto. O direct do Dr. Vinícius Lacerda é @Dr. Vini Lacerda. Da Make Life é @Make Life Saúde. Espero vocês lá e muito obrigado mais uma vez, viu, doutor? Obrigado, Gabi. Beijos. Maravilhoso. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.